Pessoal, estamos iniciando mais uma live do Palermo. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa atividade desta tarde. 30 graus aqui em Guarulhos, céu aí um pouquinho com nebulosidade. Como é que tá aí na sua região? Manda aí pra gente, deixe seus comentários. Daqui a pouquinho vamos começar a conversar aqui com o Rafael Esviseiro. Vamos falar de direito do consumidor, acesso à saúde, tema bem bacana, e vocês vão entrando aí fazendo as suas perguntas. Rafael é fera demais, tá sempre aí na mídia, né? Grande profissional. Vou mandar o sugestão. Aproveitem, acesse lá em www.radiopalermo.com.br. Ouça lá a nossa emissora, anuncie. Mais de 100 mil pessoas acessam aí o nosso site mensalmente. É um público de 35 a 45 anos, um público que gosta do meu trabalho, que gosta dos assuntos, dos temas que eu coloco lá e também gosta dos patrocinadores aí da Rádio Palermo. Então, anuncia a sua empresa, o seu escritório, o seu consultório, a sua clínica, um produto que você aí esteja comercializando, né? A pessoa que está trabalhando em casa não tem acesso aí ou não tem nem tempo, né? Para as redes sociais, a rádio está aí à sua disposição. Fala, Rafael, tudo em ordem? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Tudo bom? Satisfação enorme estar aqui falando com você. E aí, muito trabalho por aí? Correria, né? Para variar, a gente nessa labuta aí do dia a dia, da advocacia. Uma honra, né? Receber seu convite de novo e você não pede, velho. Você manda pra gente falar um pouco Que isso. da nossa A rotina gente fez, do dia a dia. a gente fez uma live, né? Bem no pico ali da pandemia. De lá para cá, como é que foi sua atividade, a vida em si, Na em meio a verdade, esse temporal aí? na verdade, quando você me pediu um tema relacionado ao consumidor e eu te disse essa questão das ações da saúde, é bem por isso, né? Que o efeito pandemia, o efeito que trouxe nessas relações contratuais, nessas relações envolvendo planos de saúde, profissional da saúde e o direito do consumidor. Então, assim, a gente tem muito a tratar, a dizer, face a o modus operandi, né, como as coisas começaram a funcionar, como as coisas passaram a funcionar, na verdade. Nesse mundo pós-pandêmico, a gente ainda tem esses resquícios de pandemia, mas a gente pode dizer, eu costumo dizer que mais de um ano, né, desde que se abriu aí as cidades, desde que tudo está funcionando, bares, estádios, então eu não posso dizer que a gente vive uma pandemia com a sociedade vivendo normalmente, entendeu? Isso já acabou e aí a gente precisa agora catar os cacos daquilo que restou da nossa sociedade e eu sempre Sim. digo no direito, né, como operador do direito que sou, eu sempre digo e falo que a gente precisa tentar enxergar o copo meio cheio, nunca ficar olhando o copo meio vazio e ver o que a gente pode tirar de proveito, de lição, se é que tem alguma coisa nessa catástrofe que foi essa pandemia. E no direito do consumidor a gente teve muita discussão, a gente teve muita coisa que, que traz, né, e principalmente do acesso à saúde. Né? Eu sou um ferrenho defensor dos consumidores, você sabe disso. Estive à frente de Sim. órgão público por 15 anos. Trabalho muito com o direito do consumidor e hoje enveredando muito fortemente, Palermo, na defesa de pacientes. Eu faço, sim, trabalho para profissionais de saúde, dentistas, institutos de beleza, médicos. A gente faz aquele trabalho de orientação, de elaboração daquele kit de documentos, né, para os profissionais, mas o escritório ele atua de uma forte muito forte, muito pesada no sentido, principalmente a minha atuação pessoalmente, do meu time de escritório, mas a minha pessoalmente, nas ações contra plano de saúde, contra profissional de saúde, que insistem em lesar e desumanizar o acesso à saúde. Porque imagine você, a gente falar um pouco de plano de saúde, você paga um contrato de plano de saúde, você paga uma fortuna por mês para você e sua família,
durante 10, 20, 30 anos que seja. E você não quer usar isso. Uma das principais características do plano de saúde é que você não tem intenção nenhuma de usar, porque sinal que você está com problema. Quando você usa o plano de saúde, é sinal que você está com problema. E aí, quando você mais precisa do plano de saúde, por uma razãozinha ou outra, por um capricho ou outro, você toma um carimbão na cara de procedimento, ou medicamento, ou qualquer que seja, um exame, cirurgia negado. E, e às vezes você não sabe a quem recorrer, o que fazer. Ah, não, então tá, é isso mesmo. E fica a míngua da saúde pública, a gente sabe o quanto é falida, infelizmente, ela não é falida. Eu não falo que o SUS é falido, eu falo que ele é mal utilizado, mal gerido na ponta, nos municípios. Então, o SUS É verdade. é um modelo de saúde para o mundo inteiro. A lei do SUS é maravilhosa. É utópica em alguns casos, por conta da má gestão, por conta da má gestão dos recursos, por conta de tudo isso, mas isso é um tema para uma outra live, a gente falar um pouco da aí, ó, a crise psicopedagoga. Infelizmente, está ruim para conseguir consultas e terapias para crianças e adolescentes. Ô, Cris, depois, assim, eu falo que live, Palermo, a gente sempre fala para trabalhar a questão da educação, mas eu sempre enxergo como uma oportunidade. Eu acho que é sua seguidora, não me lembro de ser seguidora do meu Instagram, mas eu Sim, acabei é. de ganhar uma e, assim, eu costumo dizer que uma das coisas que eu tenho feito e que eu faço, Cris, é ação contra plano. Ação Então, contra plano. Oi, travou? nesse caso, então, esse caso aí é muito comum, porque eu tenho visto isso também de pessoas próximas, essa coisa de que as consultas, terapias, simplesmente fala, ó, o médico não tem agenda, liga daqui 15 dias, então dá para Faço. fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu faço hoje, Palermo, na questão do acesso à saúde, é me especializar mais em, vamos assim dizer, eu não gosto de chamar doenças raras, mas de casos menos casuais. E aí, assim, eu estudo muito autismo, eu estudo eu estudo câncer, eu estudo... Por exemplo, eu estou com um caso que eu estava acabando de fazer um recurso, uma coisa tão simples, de uma paciente que tem trombofilia e ela tem que tomar um remédio que chama enoxaparina, porque senão ela tem, além de ter o aborto, ela ainda corre risco de morte durante a sua gestação até o período 60 a 90 dias pós-gestacional. Ela paga um plano da sua empresa, de autogestão, não é aqueles planos comerciais. Simplesmente negaram cerca de, o que para mim é uma mixaria para o plano, mas que se trata de algo que é um valor econômico para a gente, cerca de R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Eu entrei com a ação, ganhei a liminar, ganhei a sentença, e mais do que isso, eles agora recorreram tentando reverter a decisão usando os mesmos argumentos que já foram debatidos no processo. Então, assim, é aquele se colar, colou, a gente costuma brincar e usa esperneante. Então, quando a gente fala, e eu estou trabalhando essa questão dos direitos e deveres do plano de saúde, Cris, já te pegando o gancho para responder, que lindo que acontece isso, porque se fala assim, é sinal que a gente vai ganhar ação. Não deveria ser. A informação ela tem que ser clara. A pandemia nos trouxe e nos traz algo que nos fez refletir muito sobre as nossas relações negociais. Então, quando eu falo na questão Sim. do consumidor de operadora de plano de saúde, é que a gente ganhou 40 anos em 6 meses, Palermo, de evolução tecnológica e evolução desregulada. Então, as coisas começaram a trabalhar, por exemplo, existe contrato bancário que as pessoas estão querendo dizer que é um contrato bancário quando você faz uma chamada de vídeo com o operador e tira um print de um selfie, de uma selfie sua. E aí essa selfie é válida, às vezes, no judiciário como a confirmação da anuência do meu consentimento, do meu conhecimento daquilo que ali está escrito. E graças a Deus o judiciário ainda não tem endossado isso. Né? Ele tem trabalhado essas questões a ponto de indeferir esses pedidos. E voltando a pegar o gancho que a Cris está nos ajudando muito aqui, assim, até peço, Cris, para você ir debatendo isso, porque é uma das coisas que eu mais pego. Por exemplo, eu tenho uma ação de uma criança autista e que se discute. Hoje a discussão nem paira mais sobre o tratamento. Porque existe uma sentença que fala do custeio integral, o método ABA. Só que o plano de saúde continua cobrando a coparticipação, que é aquela parcela que a gente paga.
Só que o pagamento da coparticipação, ele era tão alto em razão do alto índice de terapias e da periodicidade que a criança precisa, que inviabilizava o custeio do tratamento, porque a família não tinha grana para pagar o plano mais as coparticipações. Então a gente teve que brigar ainda um pouco mais, eu falo brigar, não é intenção de beligerar, de litigar, no sentido de trabalhar a tese para que essa criança Sim. tenha direito a essas terapias de forma integral. Em outras palavras, que essa família não pague com a participação. E assim a gente conseguiu lá em cima, no Tribunal de Justiça. A gente ganhou isso, ganhou a ação aqui, mas com a participação. Com o recurso para o Tribunal de Justiça de Minas, em sede de liminar recursal, o Tribunal de Justiça deferiu esse pedido nosso. Ou seja, essa criança está tendo um tratamento digno, humanizado, para que ele consiga, e para quem não sabe, gente, a criança autista ela tem até 6, muito 7 anos para ela conseguir melhorar sua cognição, para ela conseguir absorver algo e formar, né, a sua cognição. Depois disso, ela não consegue mais assimilar. Então, aí é só tratar mesmo para que não piore. Essa criança tinha 3 a 4 anos, ficou 6 meses sem terapia, teve uma regressão tremenda e a gente brigando, trabalhando. E graças a Deus a gente conseguiu reverter. Então, assim, o que eu digo sempre é... E aí a gente está falando aqui, olha o que ela está falando. A saúde mental está vindo de forma distorcida, profissionais sem preparo e outros problemas. Eu nem vou falar da questão do profissional. Eu acho que se a gente tivesse o atendimento humanizado, porque vamos lá, Palermo. Você chega para um requerimento com a guia da Unimed, vou usar a expressão Unimed, que é um plano popular, mas é só a título de exemplo, eu não estou querendo aqui, né? Não vou falar que é o que é mais processado, não vou falar que é o que a gente mais briga, até porque é uma live aqui autônoma, então a gente não tem que ter medo de falar de ninguém. E aí, quando a gente entra e protocola um pedido, quem recebe esse pedido, às vezes, não é nem o médico. É um atendente que olha, consulta um tal de um rol, fala, não, isso aqui não dá. Pum, bate o carimbo e fala, tchau e benção, o seu procedimento foi negado. Vejam vocês, isso, graças a Deus, ganhou uma discussão muito grande a nível Brasil e foi afastado esse procedimento, que alguns planos de saúde, eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que tem muita mulher nos assistindo, que para ela fazer a implantação do DIU, os planos de saúde, alguns planos começaram a exigir consentimento expresso do seu companheiro ou marido. Que coisa, né? E como se fosse algo, porque existe uma lei, olha para você ver, existe uma lei que fala da lei de planejamento familiar, que quando a pessoa for se esterilizar, necessita do consentimento do parceiro, marido ou esposa. Os dois procedimentos de esterilização que existem no Brasil, um para o homem e para a mulher, a vasectomia e a laqueadura. A colocação, a implantação, a inserção, não sei o nome que vocês queiram dar, do DIU, ele é um mero método contraceptivo, assim como a camisinha, assim como a pílula. Ele não é considerado um método de esterilização. Então não haveria necessidade, legalmente falando, nessa autorização do homem. E por que o plano tentou fazer isso? Essa é a minha tese, é o que eu defendo, e as decisões que se tomaram depois me fez ainda ter mais convicção disso que eu penso. Por um caráter meramente econômico. Os planos de saúde não estavam preocupados com a saúde e com lei de planejamento familiar. Eles estavam preocupados em saber o seguinte, se a gente recebe 10 pedidos de implantação de DIU numa sociedade moderna, que a mulher está cada dia mais inserida no mercado e que ela decide quando ela quer ser mãe ou se ela quer ser mãe, mas aí ela tem que solicitar isso a alguém, isso vai constrangê-la, isso vai inibir, isso vai diminuir o pedido, que economicamente é vantajoso para a gente. Então o plano de saúde não estava preocupado com a lei de planejamento familiar, não estava preocupado com a saúde da mulher. Ele estava preocupado em quanto ia. Verdade. Entendeu? Gente... Depois que isso caiu por terra, Sim. se falou. Mas o que eu tenho como tese e o que eu estudo sobre isso é para demonstrar o quão abusivo e desumano. Palermo, é como se você nessa testa aí, com esse cabelo bonito e essa testa aqui minha, tivesse aqui um código de barras, meu irmão. A gente só presta pro plano enquanto a gente está pagando a idade. Quando você precisar minimamente de um plano de saúde e você paga para ter essa sensação de segurança, imagine no início da pandemia falar que não ia cobrar teste rápido de Covid e ter um endosso da ANS, depois isso caiu. Pelo amor de Deus, eu pago plano de saúde há quase 30 anos. Vou mal no médico uma vez a cada 2 anos e olhe lá. A hora que eu preciso fazer um teste de uma pandemia,
Porque tem uma cláusula contra desastre natural, guerra, pandemia mundial. Está escrito no contrato. Ninguém nunca te falou sobre isso. É, no mínimo, assustador, pavoroso o que se faz com a saúde suplementar no Brasil por parte das operadoras. Sim. Adesão lá de Portugal, nós estamos tendo visita internacional. Planezão aí. Boa tarde. O pessoal do Galo vai tá em peso aqui, viu? Clique Guarulhos também entrando, valeu. Eu não quero falar Nenzão tá lá em Portugal, né? pelo Varmengo ontem, então eu não quero. Então assim, Palermo, falar de direito do consumidor, eu fico muito à vontade para falar de plano de Tem, saúde. né, cara? Tanta coisa, né, que tem para ser consertada e analisada e é interessante que o plano de saúde, ele, lógico, você está fragilizado, né? Ou você ou tem um familiar seu, então você está fragilizado e a maneira que eles impõem mesmo algumas informações, naquele momento você não tem muito o que fazer, né? Só depois que cai a ficha, ou se tem alguém com você ali que está fora daquele furacão, consegue entender, analisar e te ajudar. Mas se você está lá, só você, um paciente, ou você é o paciente, você não tem muito o que fazer naquele momento, né? Só depois mesmo recorrendo aí a um advogado. E, na verdade, é o seguinte, hoje está cada dia mais comum isso. Então, o que a gente, eu, enquanto advogado consumerista que atua em face de plano de saúde, de contratos de plano de saúde, o que eu sempre oriento e eu propago como um momento como esse que a gente está aqui? É que a gente precisa de ter alguns requisitos, alguns documentos, por assim dizer, para que a gente tenha êxito na ação. Primeira coisa é procurar um médico que seja da especialidade necessária. Não adianta eu querer fazer uma cirurgia de joelho e pegar um cardiologista para fazer um relatório falando que eu preciso dessa cirurgia de joelho ortopédica. Então você tem que ter um Uhum. ortopedista, especialista em joelho, que faça um relatório da necessidade dessa cirurgia. Então, assim, a gente começa a colocar cada um no seu quadrado e a gente ir relatando da forma correta, né? Porque também tem isso, os planos de saúde, os médicos auditores, grande parte deles sequer são das especialidades que você está ali, que eles estão negando. E sabe qual que é o mais legal? O médico que me pediu aquele remédio, medicamento, e cirurgia, procedimento, é o colega de trabalho do médico auditor, mas ele é especialista, ele também é associado do plano. Ele também é vinculado ao plano. 90% das vezes, Entendi. você vê que tamanho é a atrocidade. E aí simplesmente Nossa. nega, simplesmente indefere. Eu costumo dizer que é aquela questão do Ctrl-C, Ctrl-V. Você não tem, de forma alguma, uma análise realmente técnica. E aí eu vou te dizer um exemplo que eu tive em casa. Eu já contei isso e conto isso de forma muito aberta. Meu pai faleceu de câncer em 2018. E a gente começou a batalha com ele em 2014, lutando contra todos os planos de saúde, que a gente tinha todos os recursos. E aí chegou um momento, no final de 2017, que a gente solicitou, uma médica falou, o único procedimento que vai dar uma sobrevida para o seu pai chama radioembolização por ítrio 90. Era um procedimento que fazia só aí em São Paulo e que custava 187 mil reais. A gente pediu à Unimed, a Unimed simplesmente negou. Eu entrei com a ação. E o juiz deferiu de forma imediata, por quê? Porque eu falei, não, peraí, eu não descobri o câncer no meu pai hoje e eu quero esse procedimento carão, tal, experimental, não. Meu pai já tinha feito 2 cirurgias, eu tinha tomado remédio, eu tinha feito químio, já tinha feito rádio. Mas se eu não tivesse o conhecimento técnico para a gente, vou usar a expressão de novo, né, brigar, para a gente judicializar, para a gente Sim. buscar o direito e humanizar o acesso à saúde dele, ia ficar por isso mesmo. E o que eu quero dizer é que a grande parte das pessoas, por todos esses procedimentos que já tinham sido feitos, iam ficar eternamente gratos à operadora de plano de saúde, como se não fosse obrigação dela, ainda assim, custear esse outro procedimento. E é a obrigação dela. Ela não fez nada além do que a gente contratou, do que a gente pugnou, do que a gente pagou por isso. E aí a ação, o juiz foi muito sábio, e eu uso inclusive como modelo, que ele diz o seguinte, Palermo, ele não está pleiteando um procedimento experimental
como primeira opção de tratamento. Mas sim, essa é a outra ou única opção que ele tem, porque ele já passou por todas as terapias e elas não surtem efeito. E qual que é o maior bem jurídico tutelado pelo direito? O que você mais busca e protege no direito? É a vida humana. Então, quando foi deferido isso, a expectativa de vida dele era mais 4 anos. Infelizmente, ele não deixou 90 dias depois, 100 dias depois. Mas, assim, foi em paz e a gente, nós familiares, minha mãe e meus irmãos, a gente tem a consciência de que a gente lutou para que ele tivesse a humanização da acesso à saúde até o seu último dia. E assim foi. Mas eu e minha família somos a minoria da minoria da minoria. É. O que me indigna é justamente isso. Porque as pessoas não estão e não buscam os seus direitos, mas porque não querem. É porque não sabem nem por onde começar. E o sistema público, de acesso à justiça, e aí eu falo as defensorias, os próprios juizados, as pessoas que trabalham com o Poder Judiciário de forma pública, não porque não querem, mas porque não tem mais braço para atender as demandas, tamanha a sua infinitude. Então, advogados como eu, e assim, o que a pandemia, aí teve um julgamento em junho, tem a lei que o Romário foi relator, que a gente estava comentando, que é a lei dos planos de saúde, a nova lei, que trouxe um pouco de, vamos assim dizer, de relativizar a questão do rol da ANS, é que mostrou para a gente o seguinte, e aí é um recado para qualquer área, você, né, como comunicador, eu sei que você é professor, mentor em oratórias, fala bem, eu na área do direito, a gente tem que se especializar. O que o mundo nos trouxe e a conclusão que eu tive, se eu tiver que concluir alguma coisa com a pandemia, é não adianta eu só fazer. Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Porque o mundo se especializou de um jeito, igual não adianta, eu sou advogado, então eu vou ali fazer um júri. Eu não faço júri, eu não faço direito penal. Eu tenho no meu escritório um advogado que me atende, que faz. E aí eu vou acompanhar. Mas a minha especialidade, eu sou bom em direito do consumidor, em direito dos pacientes, em acesso à ação contra plano de saúde. Então eu tenho que me especializar mais e me aprofundar tecnicamente mais nisso. Porque o mercado, ele com a pandemia, eu vou dizer isso, porque as coisas ficaram muito mais tênues. Eu costumo dizer que pós-pandemia a gente ficou muito mais bilindrado, muito mais medroso, que é brigar. A rede social ela orienta, mas ela informa também. Então as pessoas procuraram muito. Eu falo que o nível de exigência dos clientes, das pessoas, elas são muito mais... Aumentou, né? Aumentou. Você tem que ser bom mesmo, você tem que mostrar segurança. Vender a advocacia, por exemplo, ficou muito mais difícil. Porque do mesmo jeito que informa, formou um monte de gente na pandemia que é expert em Instagram, que ganha seu primeiro milhão em 6 meses. O que você mais vê é advogado nisso. Que mentira, gente. Tem como ganhar 1 milhão em 6 meses advogado? Tem. Vai depender muito da ação, é muito inconstante. Não vou falar que não tem, porque às vezes uma pessoa me prova lá que ela ganhou. Mas que é a regra, que é fácil, não é não. Não é mesmo. Olha o Nenzão falando aqui. O Nenzão falando aqui, massa demais, estou gostando da live. Laila está aqui com a gente, William Ferreira Souza também, boa tarde. Carolina Noronha, obrigado pela audiência aí. Carla Lourenci também, valeu, Carla. Quem mais aqui? Vamos ver. Matheus Damasceno, valeu aí, Matheus, pela audiência. O Zé também está por aqui, gratidão. Bastante atleticano hoje aí, hein, Rafael? Não, o Matheus é cruzeirense, por exemplo. É um advogado aqui. Ah, Matheus é cruzeirense? Não, é o golfinho, né? Confundi com o Matheus lá do grupo. Não, o Matheus aí, ele é O Nenzão, fala, né? Vai subir na Nenzão, dois mitos. É o cruzeirense. Tem mais aqui, Pedro Campos, Ramon Xavier, valeu. Mariana Rafi, isso, obrigado. A Cris também está com a gente. Leide B. Matos, Rogéris, isso, Nogueira, valeu. Bárbara Miglio ADV está com a gente, valeu. Quem mais aqui? Aline Fonseca Silva, a Cássia Barcelos também está aqui participando. Vinícius DF 1982, valeu. Chile Oliveira Consultoria,
seja bem-vinda. Anabelle, Ritinha J. Lima, obrigado. Theo Steman, isso? Seu Léo. Espero ter falado certo. Cristina Alves, ADV, mandando joinha, valeu. Josi Pego, obrigado aí. Felipe Sodré, 89, também está com a gente. Celinhas Coelho, obrigado aí. Vão participando. Simone também mandando Telinhas boa tarde aqui. a dona Onça. Simone Dias. Samuel Franklin, BR, também está com a gente. Seja bem-vindo. A gente está falando aí de direito do consumidor, acesso à saúde, com o Rafael. Está em Teófilo Otoni, né, Rafael? Tô em Teófilo Otoni. Aí a gente fala das coisas boas da pandemia, né, velho? A gente atende o Brasil inteiro. Hoje eu tenho clientes no Brasil inteiro, Minas Gerais inteiro. Através disso aqui, dessa ferramenta. A gente utiliza a chamada, a gente, né, encaminha documentos e hoje eu consigo. Meu escritório tem uma estrutura para que a gente consiga atender a sociedade e humanizar o acesso à saúde de uma forma em todo o território. Legal. Atendo, Você sim. tem muito cliente pelo Brasil? Eu tenho ações na Bahia, eu tenho ações no Espírito Santo, eu tenho ações em São Paulo, Minas Gerais todo. E Minas Gerais já é um estado continental, por exemplo. Eu estou em Teófilo Otoni, na divisa com a Bahia. Eu tenho ação em Belo Horizonte, eu tenho ações em Juiz de Fora, que é na divisa com o Rio, eu tenho ações em Uberlândia, eu tenho ações em Montes Claros. Então, assim, a capilaridade do estado inteiro, a gente tem ação no estado inteiro, entendeu? Então, eu consigo atender. Pô, que legal. Não, é a informatização. Na verdade, a maior publicidade do advogado é o seu cliente. Eu acho É, que a gente, assim, conseguir ganhar ação. Por exemplo, essas ações que eu tenho no estado inteiro é um tipo de ação que eu tenho, que umas pessoas em Teófilo Otoni me contrataram, eu entrei com a ação, ganhei 2 ações. É uma categoria de profissionais. Choveu a ação, velho. Então, assim, uma sentença que foi procedente, aí vem uma outra de Uberlândia procedente, uma de Fabriciano e Patinga no Vale do Aço procedente, a de Juiz de Fora procedente. E aí, quando você começa a ganhar as ações, as pessoas começam, fiquei sabendo que você está entrando com essas ações, fiquei sabendo que você está... Como é que é isso? Aí começou a chover a ação. Então, só dessa natureza são mais de 100 ações que a gente tem no escritório. bom, pô. E assim, o que eu digo é isso, o maior sucesso do meu escritório são os meus clientes. Então, assim, eu não me preocupo em ter volume de ação. Eu me preocupo em ter o cliente satisfeito e eu conseguir dar a ele a atenção merecida. E mais do que isso, resolver o problema dele. Eu preciso resolver. Ele já chega no advogado e aí eu trazendo, por exemplo, para a área da saúde. Quando as pessoas procuram um advogado. Ou é ele mesmo, ou na maioria das vezes um parente. Rafael, minha mãe está morrendo, o plano de saúde negou esse procedimento, precisa entrar com ação urgente. Ok. Então você trabalha no limite da emoção das pessoas que te contratam. Você tem que ser Não é fácil. sábio e frio o suficiente para conseguir atender, para conseguir separar isso, o que é de cada um, porque as pessoas precisam entender o que você precisa, te municiar das provas que você precisa, dos documentos, dos relatórios. Então, assim, você precisa trabalhar com um certo distanciamento, porque senão você não consegue. Se você se pegar pela emoção, e principalmente no interior, às vezes é a mãe de um conhecido, é sobrinha de não sei quem, é tio de não sei quem, é muito conhecido. Então, se você não causar esse distanciamento profissional, essa serenidade, para que você analise de forma técnica, fria o caso que te trazem, você acaba se enrolando no processo. Você toma o processo para si e se você tiver uma decisão decepcionante no processo, acaba te frustra, te tira do prumo. Então, assim, o mais difícil no acesso à saúde, eu digo, no direito do consumidor no acesso à saúde, o mais difícil no meu modo de pensar é conseguir ser isento. É conseguir... Poxa, você está lidando com alguém, igual eu tenho ações aqui no escritório, de pessoas que precisam do home care, que é aquele leito de UTI dentro da sua casa. Imagine você entrar com ação para isso e aquela angústia que fica dentro de você de o juiz não dar o liminar, ou de você não conseguir uma decisão favorável para o seu cliente, você entrar em contato com o cliente e falar assim, putz, entrei com ação, o juiz negou. Isso é a última oportunidade que aquela pessoa tem de ter um pouquinho de Não é fácil, hein?
tranquilidade. Então, assim, a responsabilidade, isso me dá uma dose de adrenalina, de ter mais esmero, de ter mais cuidado, de ser um cara, né? Eu busco muito humanizar o acesso à saúde. Eu quero dar. Porque eu posso dizer, eu sou testemunho disso, eu sofri isso, como eu disse, meu pai, no tratamento dele. Então, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto de fazer, e a verdade é essa, é dar um pouco mais de dignidade àquelas pessoas que normalmente quando procuram, e a maior alegria da minha vida é ter uma decisão judicial favorável nesse sentido, e de receber um Sim. agradecimento do filho, da mãe, do irmão, de algo que mexeu e mudou a vida de alguém, e a gente conseguiu, ou pelo menos, manter a vida de alguém através de um procedimento cirúrgico, medicamentoso, algo nesse sentido. Eu acho que é bem por aí, sabe? A gente, É, melhor do que verdade. vai vir, o dinheiro vai vir, que a gente fica, mas não, o dinheiro vem, a gente recebe honorário, a gente tem isso. Mas é não se preocupar com isso, porque isso é consequência do trabalho que é bem realizado, do atendimento que é bem feito, do estudo que é feito cada dia. A contrapartida vem. Verdade. 27 Cesarino está aqui com a gente também, Alan Dias 90. Chegou uma pergunta aqui da Flor na Pele, ela diz: pode falar um pouco sobre doenças pré-existentes? Se há alguma exceção? Tem algum conhecimento aí na lei sobre isso, Rafael? Quem que perguntou, só para eu responder? Desculpa. É. Flor na Pele, é o nick aqui. Flor na pele, ah tá, eu vi aqui agora. Flor na pele, não sei o nome, então obrigado pela pergunta. Na verdade é o seguinte, Palermo, doença pré-existente é algo que eu analiso com certa relativização no contrato. O que significa doença pré-existente? Quando você entra, você tem que indicar. Eu tenho diabetes, eu tenho isso. Quando você vai assinar um plano. E aí, o plano ele pode, a depender do contrato, te demorar o que eles falam de doença pré-existente. Eles falam CPT. É uma cobertura parcial temporária. É um prazo para que essa doença possa ser coberta ou não, ou que ela seja excluída da sua pólice de seguro. Contrato de plano de saúde, Flávia. Obrigado, Flávia. E falando um pouco sobre a doença pré-existente, o meu maior problema com doença pré-existente, e sempre que alegam isso, a gente consegue, inclusive, vou falar assim, jogar no chão, derrubar a alegação de doença pré-existente, é porque não é feito da forma correta. Como que você atesta uma doença pré-existente de um consumidor que está assinando, que está firmando um contrato com um plano de saúde? A primeira coisa que se busca é que às vezes as pessoas nem sabem que elas têm aquela lesão, que ela tem aquela doença. Quantos e quantos aí eu vou falar cardiopatas, cardíacos, alguém que tem algum problema cardíaco que não sabe que tem porque não foi no cardiologista. E aí vai fazer uma atividade física, sente uma arritmia, às vezes a gente sabe de gente que teve uma parada, que sim, teve um mal súbito, e as pessoas nem sabiam que tinha esse problema de arritmia ou esse problema cardíaco. Então, quando eu vou assinar uma lista, e aí é feito tipo uma lista de perguntas, que a gente pode considerar como uma anamnese, que é umas perguntas que são feitas na saúde, e eu respondo que não, e lá no final eu falo que eu declaro serem verdadeiras sob pena do artigo 299 do Código Penal, que é declaração falsa, né? Às vezes eu não estou me declarando de forma falsa, às vezes eu não tenho conhecimento. E o risco da doença pré-existente é de quem? O meu para minha saúde. Para a operadora do plano de saúde, pelo valor econômico que ela vai ter que investir, se ela não declarar como lesão pré-existente, ter que me tratar de algo que ela deveria ter pelo menos um prazo para cobrir. Mas quem que tem que se municiar disso? É o plano de saúde. Então, Flávia, eu nunca vi nenhum plano de saúde, por exemplo, realizar exame clínico, exigir exame clínico, exigir algum exame para assinar o contrato. Falar, ó, você preencheu aqui, mas para eu assinar o contrato com você e a gente comprovar que você não tem doença pré-existente, você vai no meu PA, você vai no hospital aqui do plano e você vai fazer uma bateria de exames. E aí a gente vai comprovar que você não tem, porque é a condição para você assinar o contrato sem nenhuma lesão pré-existente. O plano te manda preencher um mero formulário e aquilo que você testou ali está atestado. E ainda que você tenha e possa ter nascido com uma doença pré-existente ou que esteja com alguma doença pré-existente à assinatura do contrato, mas o que mais acontece no mundo e nos contratos é que você não tem ciência.
Não é costume do brasileiro ir a cada 3 meses, 4 meses em médico, fazer exame de bateria, que a gente fala. Aquela bateria de exames, aqueles... Então, assim, falar de doença pré-existente é algo muito mais tênue. E é uma das maiores justificativas para que os planos neguem aquele procedimento. E a minha alegação é simplesmente essa. Eu não tinha, e quem tem que fazer a prova da existência ou não da doença não sou eu. É você, plano, que tem que me provar que essa doença é pré-existente. Como que você vai provar isso? Você me fez exame? Tem a forma de saber? Ah, não, mas fez um exame que essa lesão ela não foi adquirida, que ela é congênita, que ela vai vir, que ela não sei... Ok. Eu tenho, antes disso, alguma entrada em hospital ou eu tomo algum medicamento que me faça crer que eu sabia que eu tinha esse exame, que eu tinha essa doença? Então, assim, é um arcabouço probatório que ele é muito vasto, ele é muito amplo. Então, a gente falar de lesão pré-existente, de doença pré-existente, né? Não é simplesmente falar que vai... Ah, porque é pré-existente eu não vou cumprir. Não, não é assim. A gente precisa, e o plano precisa, inclusive, provar que já existia isso. Então, Flávio, eu tô vendo aí flor na pele do seu perfil, você falou seu nome, Flávio. Se você estiver passando por essa situação, eu Palermo, me siga, me chama no direct, a gente conversa. Se for um caso específico de alguma pessoa que possa ser ajudada, auxiliada, a gente está à disposição. Porque falar de doença e lesão pré-existente simplesmente para negar procedimento é mais aquele Ctrl-C, Ctrl-V. E isso a gente não pode admitir, não pode se calar. Hum. Outra questão que agora nem tanto, porque diminuíram bastante os casos de internação, os casos de Covid. A gente ainda tem, mas não comparado a 2020 e início de 2021. Mas era a questão que você não podia entrar com um acompanhante. Eu não sei se isso ainda está sendo válido. E aí eu vi muita gente reclamando, mas eu estou indo com meu pai, com a minha mãe, estou levando o vô e a avó que são idosos, não conseguem andar sozinho. E a gente percebia que existia ali, num primeiro momento, essa informação, né? Mas depois da pessoa brigar, de falar, aí deixavam entrar. O que também ou é ou não é, ou tem coisas para serem analisadas, assimiladas, aprovadas ou não. Se a pessoa se sentiu de alguma forma coagida ou impedida de ver um familiar ou de atender socorrer um familiar, ela tem como entrar na justiça, Rafael, ou isso não tem nada a ver? A legislação ela permite que cada paciente tenha um acompanhante. Claro que existem exceções, e por razões de segurança mesmo, a pandemia ela meio que relativizou isso. A gente estava vivendo um caos na saúde no Brasil. Então não é porque a lei fala isso, a gente estava vivendo um momento, e aí eu vou chamar de parênteses ao cumprimento das leis gerais. Né? Então a gente tem que entender qual era a regra sanitária para a segurança das pessoas, da própria equipe que já estava assoberbada dos hospitais, mas a legislação ela autoriza que cada paciente tenha direito a um acompanhante. Me permita um parêntese aqui para cumprimentar a doutora Sim, Alessandra, em Brasília, autora de livros, é uma das referências em direito médico e da saúde no seja Brasil. bem-vinda. Tá aí, ela tem um trabalho muito bom e que combate a violência obstétrica. Então, assim, é de Brasília, é autora de, como eu disse, de artigos, de obras, de livros, tem livros, e a qual eu tenho como referência também. Eu fico até feliz de ver que tem uma professora que a gente estuda o livro dela para fazer os trabalhos que a gente desenvolve aqui na nossa live. E só voltando ao caso da doença pré-existente, que tem uma coisa que a gente vê constantemente, só para acabar de esclarecer a Flávia que eu acabei me lembrando, é que tem um outro porém, tá? O plano de saúde tem até 24 meses para incluir dentro do plano aquela carência da doença pré-existente, a depender de qual que é a pré-existência. Só que aí vem um detalhe. Vamos dar um exemplo. Ele tem uma doença pré-existente cardíaca. E aí ele tem uma parada, ele infarta, ele está morrendo. Ele sai da doença pré-existente e entra na urgência e emergência. E nos casos de urgência e emergência, independente de pré-existência ou de cobertura parcial, né, de
de limite, tem que ser atendido. E porque o que eu disse lá atrás, o maior bem jurídico tutelado pelo direito é a vida humana. Não é um simples exame, ele está num atendimento que é um atendimento que pode salvar a vida dele ou não. Então, quando você entra na emergência, quando você está naquela emergência, na urgência emergência, os procedimentos não podem ser negados, ainda que em cobertura parcial, ainda que sendo uma lesão. Então tem essa diferença. Que depois a família, não, mas ele já tinha essa doença, o plano não, o plano tem que cobrir, se é urgência, emergência, e o médico declarar que ele precisa desse procedimento imediato, sob pena de morte, o plano tem que custear. Bom esclarecer isso aí, sobre essa questão, não sabia. E aí? Sandro Ramos de Mello, quem quiser fazer pergunta aí, fica à vontade. João 13, valeu. Quem mais aqui? Difícil aqui rodar, viu? Vai subindo aqui. A Vera Lúcia Carlos, valeu. Portal SP Imóveis, gratidão. Lin Rodrigues, obrigado. Luiz Colli, ó, grande narrador esportivo aí, narrou rugby nas Olimpíadas para o Band Esportes. Valeu, Luiz. Um abraço. Palmeirense roxo. William Oliveira 400, entrando aqui também, obrigado. Sejam bem-vindos aí participando da live de hoje, conversando com o Rafael sobre direito do consumidor e o acesso à saúde, né? Já que a gente tem uma série de questõezinhas que precisam ser analisadas, esclarecidas e divulgadas para a gente não sofrer tanto, né, na mão somente dos planos de saúde. Matheus Ramalho, ADV, entrando aqui, valeu. Seja bem-vindo. Uma outra questão, Rafael, pandemia, muita gente ficou desempregada, e aí eu vi nos fóruns da web muito questionamento, mas eu posso ficar com o meu plano quantos meses ainda, ou sair da empresa imediatamente já não vale nada, não tem mais efeito, prazo. O que a lei informa sobre isso? Eu digo que a lei, ela existe, a lei geral, e você sendo demitido, você pode permanecer no plano coletivo com as mesmas condições que lhe era oferecida antes, pagando a coparticipação, né? E aí que a empresa pagaria que você pague. Mas na pandemia a gente viu muita discussão, e eu tive, inclusive, decisão judicial que falava o seguinte: a pessoa está 60 dias sem pagar o plano porque está desempregada. E aí o plano de saúde, o que ela pensa? E isso foi um dos momentos mais críticos e que nos trouxe maior angústia na defesa do consumidor, porque a pessoa pagava 20, 30 anos, por um momento ou outro, se viu na condição de desemprego em razão da pandemia. Ou, às vezes, não é desemprego, é alguém que é autônomo, um advogado. Aqui em Teoflotone, o fórum fechou 6 meses. Então, assim, as pessoas encontraram dificuldade e, quando mais precisaram do plano, não estavam adimplentes e houve problemas nesse sentido. A gente viu decisão para todo lado, para tudo quanto é jeito. Mas o que a gente pregou e o que a gente viu de decisão judicial é no sentido de que essa cobrança poderia ser feita da forma correta, ou seja, cobrar. E para cancelar um plano de saúde, tem todo um requisito, é notificar, tem que ter um prazo legal, tem que existir constituição em mora. Tal. E plano não faz isso. Plano manda uma cartinha para você e no outro mês te encerra. É aquilo se colar, colou. Eles não seguem os procedimentos à risca. Mais do que isso, vivendo um problema de pandemia, existiam inclusive legislações específicas, vão assim, temporais, no período da pandemia, e que extirparam do mundo dos negócios jurídicos a mora. Então, assim, você devia, mas você tinha condição de negociar e de não cancelar em razão disso. A humanização do acesso à saúde é simplesmente isso. Imagine você, Palermo, numa situação, você não, pelo amor de Deus, alguém que esteja com um tratamento de saúde contínuo, um tratamento de alguma doença, e aí se vê desempregado, não tem condição de pagar. E eu estou te falando porque eu estava advogando até outro dia num caso assim, uma família que tem uma criança que tem diabetes tipo A, a mãe se encontrou num período de instabilidade econômica, não pagou, foi negociar 3 vezes com a Unimed, mas ela já tinha uma outra ação com o plano de saúde para deferir o tratamento, aquela bomba tal para a criança, ou seja, já tem a decisão rolando, já tem decisão judicial favorável ao consumidor. E aí ela foi negociar, quando ela foi pagar alguns meses que
estava em atraso, sem o cancelamento, nada, ela viu que ela estava sendo cobrada aquela coparticipação. E a decisão judicial proibiu o plano. Ela, de boa fé, falou assim: eu não vou juntar isso no processo para eu ganhar multa, só consertem que eu volto depois. Voltou depois, tentou pagar, não conseguiu pagar. O que o plano fez? Esperou passar o prazo legal e cancelou o plano da família inteira em razão da inadimplência. Só que ela tinha protocolos registrados, que ela tentou pagar antes do cancelamento, que não foi por conta disso. Olha que maneira ardilosa, maliciosa, tamanha má-fé. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: entrou com ação para o quê? Para que restabeleça o plano, porque a intenção dela do plano não é nem cancelar. O plano, por si só, ele está gerando um prejuízo muito maior no tratamento da criança. Porque tem a manutenção dos tratamentos, das terapias, do medicamento, que é muito caro para tratamento de diabetes tipo A. Então, assim, quando você fala disso, então as pessoas tiveram que judicializar para se ver, ainda que inadimplente, que houve um erro na notificação, houve um erro procedimental, mas que o acesso à saúde é muito maior. Elas não podem, por exemplo, se ver sem o plano, senão não vai conseguir suprir a vida do filho. Sim. Mesma situação da essencialidade do produto ou serviço. Por exemplo, eu vivi um caso uma vez que uma pessoa não conseguia pagar a conta de energia de sua casa. Via de regra, você suspende, corta a luz e está tudo certo. Mas esse caso era específico, porque as contas eram muito altas, porque os pulmões não funcionavam, ela usava aquele respirador ligado na energia. Tinha tipo um gerador, uma bateria, ela andava com aquele respirador. Então, entrou com ação para o quê? A manutenção do serviço de energia e que se fizesse um outro meio de cobrança, protesto, penhora de bens, processasse. O que não podia era cessar o fornecimento de energia dela em razão do inadimplemento, porque ela ia morrer. Entendeu? Então isso acontece, a gente vai depender muito. E eu acho que o plano de saúde, uma das principais características que o diferem, porque o que os planos querem? É um contrato, se você não paga, você não tem o serviço. Mas não é assim, não é igual uma TV por assinatura, não é igual uma operadora de telefone. O contrato de plano de saúde ele tem como característica aquilo que eu disse lá no início, eu vou falar agora de uma forma mais técnica. Ele é um contrato existencial. E o que significa um contrato existencial? É aquele contrato que uma das partes não almeja e não quer de forma alguma e não terá como obter lucro. Não tem contrapartida. É o que eu disse, eu tenho um contrato, eu pago para o plano, mas eu não quero usar. É igual seguro de vida, seguro de carro. Você não quer usar, você sabe o que aconteceu, com o perdão da expressão, deu merda, aconteceu algum problema grave. Então a gente trabalha e trata isso de uma forma muito tênue, porque os planos querem fazer crer que é um contrato comum, qualquer, como qualquer outro contrato que você assina. E não é. O que está em jogo é a vida humana. Então, o não cumprimento ou o não deferimento de um pedido, você pode ceifar uma vida. Sim. Então, é essa... Que responsabilidade, né? Nossa labuta diária no acesso no direito à saúde, no direito do consumidor, nas ações que envolvem plano de saúde. Claudineia Batista entrando aqui, valeu. Pedro Notaro, valeu, Pedro, grande jornalista aqui na cidade de Guarulhos. Léo Pechiro, Pequiro, obrigado. Anabelle Marculino também está aqui com a gente. Comezo, Sorocaba, obrigado. Sejam todos bem-vindos aí. A gente conversando com o Rafael nesta tarde aí de quinta-feira. Amigo, você vai deixar... Aproveitando para esclarecer um pouquinho. Você vai deixar salvo no seu Instagram? Vou deixar salvo, vai ficar no IGTV. Maravilha. E esclarecendo um pouquinho sobre as questões de direito do consumidor, né? Já tem 50 minutos que a gente está aqui, passa rápido. Passa rápido, né? Legal o pessoal interagindo aí, curtindo e quem está assistindo, né? Tem um coraçãozinho, vai clicando aí no coraçãozinho, né? Ou sem, e isso faz com que a live vai subindo aí na classificação do Instagram e mais gente vai chegando aqui. Uma outra questão, Rafael, a gente até comentou um pouquinho com relação ao tratamento de idosos, né? A gente vê também que existe, por parte de algumas operadoras, não é uma coisa assim clara que se fala para o cliente
mas se deixa ali nas entrelinhas que alguns procedimentos, algumas até mesmo consultas, elas são assim, se não postergadas ou até nem marcadas, né? Falando, não tem direito, já usou esse mês, tem um número X, isso. Como é que é essa questão somente para os filhos, né, que acompanham os pais, estão ali conduzindo o tratamento, sabe, querendo saber do que está sendo feito com relação ao seu familiar aí de mais idade, muitas das vezes para o idoso, a orientação é uma, mas quando chega lá para os filhos, a gente vê que o procedimento da operadora é outro. Não, na verdade, quando a gente trata de idoso, eu vejo o tratamento do idoso igual o tratamento da criança. A gente tem que colocar muito às claras e solicitar informação ostensiva. Ela tem que ser transparente, ela tem que ser limpa. Não pode ter ruído de interpretação. Porque se tiver ruído, está errado. E as pessoas mais fragilizadas. Eu, por exemplo, no meu meio, sempre que alguém fala, ah, não, mas não é direito. Eu sempre uso a expressão, por quê? Não é direito por quê? A gente precisa entender, não porque sou advogado, não porque atuo com isso, mas como cidadão mesmo. A gente tem que ter essa noção do que pode, o que não pode, e a gente perguntar o porquê. E perguntar o porquê para a gente entender o porquê que também, às vezes, o plano tem razão. Esse procedimento não é cabível, porque é experimental, Sim. você tem que passar por um critério. O relatório médico não é satisfativo, no sentido de que ele não foi claro naquilo que precisa. Então, assim, a gente precisa entender o porquê, até para a gente... E eu acho que é essa a falta que tem. 90% das vezes negam e negam por conta de razões, porque não está no rol, porque não é procedimento isso, porque não é aquilo. Então, o que a gente precisa entender e buscar é entender os porquês. Daí a necessidade, e aí eu sempre digo isso, de se buscar o profissional devidamente especialista, devidamente capacitado. Porque advogado, não menosprezando, a gente tem vários advogados que são muito bons em várias áreas. Mas se você está precisando de um plano, de uma ação, ou de discutir um contrato de plano de saúde, procure um advogado que é especialista em advogar contra plano de saúde. Você não adianta buscar um criminalista, um tributarista, um advogado que atua na área trabalhista, porque ele vai saber as linhas gerais. Mas existem várias resoluções e instruções normativas da ANS. A gente tem a lei de plano de saúde com todos aqueles desdobramentos, tem a lei tal. Então, assim, as pessoas precisam se especializar. O que a pandemia me ensinou é isso. E eu, no meu escritório, eu tenho buscado, Palermo, só para você entender, é, horizontalizar as ações dentro do escritório. É entregar as pastas de forma a setorizar quem é o mais especialista em cada área para a gente melhor atender os nossos clientes. A gente faz uma linha geral, mas na hora de pôr a mão na massa, não, essa área aqui é o doutor tal que faz, essa área aqui é o doutor tal que faz, essa área aqui sou eu quem faz, para a gente entender como que funciona e se especializar mesmo, focar mesmo no trabalho. Eu acho que na comunicação também tem isso. Não adianta o cara querer ser radialista e trabalhar, por exemplo, a questão política, a questão de esporte, questão de moda, de entretenimento, de fofoca, de novela. Autorizado. Então, assim, você tem que setorizar. São áreas, é muito aberto. Trabalhar a questão motivacional, a questão de programa religioso. A própria comunicação, ela tem as suas diversas áreas, os seus desdobramentos. Então, eu penso que é bem por aí, entendeu? E o mundo pós-pandemia nos exige cada vez mais nos especializar mais. Só para descontrair, você falou de setorização e tal, e a gente tem lá no grupo, né, de rádio, de TV, jornalistas, o Nenzão, que torcedor do Galo, né, mas é setorista do Corinthians, né, tá sempre publicando uma notícia lá do Timão, então já agradeço aí o Nenzão pela atualização aí das informações diárias do Corinthians. Sua corneta tá on, né, velho? Cornetando o cara ao vivo. Cara, Ele deve estar aí acompanhando. principalmente quando a notícia é Ferrou. positiva, né? Ele gosta disso. É. Esse Léo Peixe é um dos proprietários da Rádio Teoflotone, onde o Oséias trabalha, é um dentista que trabalha em Belo Horizonte, e é um palmeirense chato, tá? Cuidado. É, tem outro palmeirense aqui também, Ferrugem. Valeu, Ferrugem. Um abraço. Faz tempo que eu não vejo o Ferrugem aí.
tá agora no YouTuber, né? Virou YouTuber, isso aí. Digital influencer, parabéns aí, Tá bem, Ferrugem. tá dando grana hoje, filho. Tá na alta. É. Ô, Rafael, para a gente encerrar, você quer complementar aí com alguma outra informação que a gente não acabou falando durante a live? Velho, eu acho que a gente falou em linhas gerais, a gente falou meio que de tudo, né? Eu gosto de fazer live, assim, lives que são assim extra direito, com pessoas que não são do mundo do direito, porque nos permite conversar de uma forma mais aberta, mais ligada, mais direta. Eu acho que é a minha maneira de expressar. Uhum. Você sai do juridiquês. E o que eu tenho a dizer Era. é informação é tudo. A gente está fazendo um trabalho aqui, ainda que as pessoas entram, saem, mas vai ficar, a gente reposta, amanhã ou depois a gente reposta de novo. Então, que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas e que pessoas sejam informadas, sejam educadas. Porque as pessoas sendo orientadas facilita o trabalho de todo mundo, facilita a convivência em sociedade, né, de todos nós. E o que eu busco com o direito é fazer o bem. Eu costumo dizer que é humanizar o acesso à saúde. E que fazer o bem faz bem, né? Eu tenho isso como meta, aquela questão de gentileza, gera gentileza. Perdão. Eu tenho que fazer o bem faz bem. E quando a gente faz o bem gostando daquilo que você faz, assim, que tem uma sentença de procedência, não porque a sentença é procedente, não porque ela vai gerar X reais de honorários, mas sim porque a gente conseguiu dar um alento ou conseguir um tratamento de saúde para aquela família, aquela angústia, você ser visto como. Não é nem ser visto por eles, você ter aquele trem gostoso de mandar um WhatsApp com a cópia da sentença, falar: ó, tá aqui, vai viver de forma digna, seu acesso à saúde está aí. Então, assim, isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso é um dos maiores prazeres que a gente tem. Sim. A profissão é de fazer o bem, é de servir. Eu acho que eu estou na advocacia para servir. E o resto é consequência, velho. O resto é só trabalhar, 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 porque o resto, as coisas acontecem. Ninguém faz nada nesse mundo e nem vende nesse mundo de graça. Eu acho que a minha missão aqui é de servir, é de trabalhar. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e sempre que você convocado, você não pede, você convoca. Tamo junto. Pronto a atendê-lo, irmão. Valeu, cara. Gratidão aí pelo apoio de sempre e vamos marcar outros aí. Tem muito assunto que dá para desdobrar e esclarecer as pessoas aqui pela comunicação. Um abração aí, bom trabalho aí, bom finalzinho de tarde. Um abraço, meu irmão. Obrigado a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Qualquer momento a gente está aí com mais uma live aqui do Palermo. Um grande abraço. Vamos que vamos.